Olá, tudo bem? Você está bem? Eu estou aqui para trazer uma grande curiosidade para você. Caso você não me conheça, eu sou o professor Rodrigo Pereira de Paula e a minha curiosidade é falar um pouquinho sobre um detalhe que a gente vê dentro de um dos nossos cursos lá no Nova Classe, que é o curso de Neurofisiologia. Dentro desse curso a gente aborda ali e visualiza diferentes aspectos, né, da fisiologia desse sistema nervoso e também de alguns conceitos da anatomia, da função, né, de cada uma dessas estruturas. E hora ou outra dentro do curso nós estamos falando sobre disfunções, né, sobre doenças, sobre problemas, pegando elas ali como exemplo para falar de uma grande alteração do que seria o real, né, o fisiológico, que seria o seu 100%. E uma dessas alterações é justamente o que eu trouxe nessa figura aqui. Falar sobre a diferença do AVC isquêmico do AVC hemorrágico. Primeiro, a situação é a seguinte: a palavra AVC, na verdade a sigla, né? Ela quer dizer acidente vascular cerebral. Tudo bem? Você pode se deparar talvez com alguns lugares que chamam de AVE, acidente vascular encefálico. Essa primeira diferença ela se dá pelo fato de que a lesão foi no cérebro, AVC, acidente vascular cerebral, ou essa lesão foi em algum lugar do encéfalo, AVE, acidente vascular encefálico. E isso acaba sendo desvendado a partir do momento que esse indivíduo faz ali efetivamente um exame, né, uma ressonância, uma tomografia que seja, e aí esse exame mostra e revela se essa lesão de fato foi no cérebro ou se foi em alguma outra estrutura. E aí você agora consegue categorizar e dar o nome correto, tudo bem? Popularmente é comum chamar de AVC, não necessariamente pelo local da lesão, apesar de ser muito comum essa lesão no cérebro, tá bom? E a diferença, então, o que é o isquêmico do que é o hemorrágico? Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a Nova Classe, a plataforma premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Então, em algum momento, a interrupção desse fluxo de sangue acontece em determinada região, como por exemplo, aqui sendo uma grande área de bloqueio. Então, dali para trás, o sangue fluía bem, e daquele ponto em diante ele não consegue circular, seja pela presença de um trombo, ou seja pela ação mecânica de alguma estrutura que foi comprimida por X motivos. O fato é que o sangue daquele ponto em diante não consegue mais circular. E ele não conseguindo circular, as estruturas que receberiam esse aporte acabam ficando então ali sem esse aporte de sangue e elas entram num pequeno problema ali que é de fato a isquemia. E aí essas células nervosas acabam tendo esse falecimento por anóxia, né? É assim que se chama. É a ausência ou diminuição do oxigênio que leva então à morte de células nervosas, ou seja, dos neurônios. Tudo bem? Então, um exemplo de um coágulo ou um pequeno trombo poderia trazer a interrupção ou bloqueio desse fluxo de sangue que iria para uma área específica. Isso por si só é o isquêmico. Pode ser uma massa de gordura, pode ser, tem inúmeras situações, né? O fato é que você precisa entender que é uma interrupção mecânica mesmo, né? Em contrapartida, nós temos o hemorrágico. O hemorrágico é uma situação um pouquinho diferente. Então, por algum motivo, essa estrutura... Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Recebeu um volume muito grande, muito alto de sangue, ou numa pressão arterial elevadíssima, a ponto da parede desse vaso não suportar essa elevada pressão, por exemplo. E aí o fato é que isso chega a ser rompido, então a parede rompe, e o fato do sangue extravasar, que já é a hemorragia, transforma então esse evento catastrófico, né, no tal do acidente vascular hemorrágico. E aí a presença do sangue nas estruturas, né, extra-vaso, acaba sendo tóxica. Então ela acaba, de certa forma, sujando os tecidos. E isso é a toxicidade por si só. Acaba gerando essa lesão dos tecidos. Tanto o isquêmico quanto o hemorrágico são gravíssimos, tá? Lógico que depende da magnitude mais
do que aconteceu com um, do que aconteceu com o outro, da região que foi acometida, mas o acidente vascular em si, seja isquêmico ou hemorrágico, já é por si só um evento muito grave. Então, concluindo que a diferença deles vai se dar exatamente pelo fato de que o vaso foi rompido e extravasou sangue, que é o AVC hemorrágico, e o AVC isquêmico é pelo fato de que o sangue não conseguiu, por algum motivo, chegar ali no seu destino e a estrutura que receberia esse sangue acaba sofrendo por essa desnutrição, essa falta aí de oxigênio, de nutriente, do que seja que aquele tecido precise naquela hora. Tudo bem? Então essa é a principal diferença. Esse então é um pequeno recorte do nosso curso lá de neurofisiologia. Nós temos outras versões, inclusive, desse curso também, que é neurofunção, até mesmo no curso de neuroanatomia é falado um pouquinho sobre isso. Então esse é minha curiosidade e um convite, caso você queira conhecer mais sobre, acesse lá o Nova Classe e dê uma conferida neste curso que nós temos lá e em outros também, tá certo? Então é isso. Um forte abraço e eu te vejo em breve. Tchau, tchau. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.